Nessa aula de hoje, ela é muito especial, porque vamos falar de uma artista que eu amo de paixão, essa artista maravilhosa, brasileiríssima, mas com renome internacional. Estou falando de Tarsila do Amaral, essa joia rara no meio dos artistas. Tarsila do Amaral, ela nasceu de uma família bastante abastada, pois seus pais herdaram fazendas de café do seu avô. Então, mas foi graças à arte que ela se destacou, porque ela queria viver da arte. E desde muito cedo estudou fora, inclusive em Paris, onde teve contato com a arte, e lá ela pintou a sua primeira obra chamada Sagrado Coração de Jesus. Voltando ao Brasil, casou-se com Pedro Alexandrino, que era médico, mas se opunha à sua vida de artista, não queria que ela fosse pintora, porque queria que ela vivesse mais da casa, que ela fosse voltada mais para casa. E essa foi a razão de eles terem se divorciado, no qual ela teve uma filha com ele. Logo após um ano, mais ou menos após o casamento, ela teve uma filha chamada Dulce, e ao separar-se de Pedro, ela voltou para a casa dos seus pais com a menina. Nesse período, como era complicado uma mulher ser divorciada, então como a família ela era uma família que tinha nome, então isso facilitou para que ela se divorciasse. Depois de divorciada, ela voltou para Paris, onde continuou a estudar arte e onde teve contato com vários outros artistas. Depois que ela voltou ao Brasil, ela foi apresentada para um grupo de artistas pela sua grande amiga Anita Malfatti. E nesse grupo de artistas, aos poucos, ela foi se incorporando e formando o grupo dos 5. Nesse meio termo, ela conheceu Oswald de Andrade, que era um poeta, né? E apaixonou-se por ele e acabou casando. Isso foi o seu segundo marido. Dentro do casamento com Oswald de Andrade, onde ela quis presenteá-lo e fez uma obra para dar para ele, chamado o Abapuru, que quando ele viu essa obra, ele ficou assim, ó, encantadíssimo com esta obra, porque era uma figura monstruosa, bizarra mesmo, que ela pintou. Então, Abapuru, ele batizou de Abapuru, que vem do Tupi-Guarani, que quer dizer homem que come carne humana. Então, isso marcou uma das suas fases de trabalho, porque a Tarsila de Amaral, ela teve 3 fases de trabalho, chamado Pau-Brasil, na qual ela pintava paisagens brasileiras, como São Paulo, florestas e outras coisas mais. E na fase antropofágica, ela pintou a Bapuru, que foi o ícone dessa fase, e também pintou a Negra e outras obras. Depois disso, ela deu início a uma nova fase chamada fase social, no qual ela pintou grandes obras conhecidas como Operário e Segunda Classe, que, no meu ponto de vista, servia como denúncia social. Era um olhar sobre as pessoas menos favorecidas. Então, Tarsila, ela foi uma mulher que se destacou realmente em tudo que ela fez. Bom, ela separou-se de Oswald de Andrade e pouco tempo depois ela casou com um médico e, aliás, com um advogado. O médico foi o primeiro, casou-se com um advogado e viajaram para a União Soviética e passaram algum tempo. Depois, voltando ao Brasil, ela casou-se com outro rapaz, um pouquinho mais jovem do que ela, né, que ficou com ela basicamente o restante da sua vida. E Tarsila do Amaral, ela se destacou em tudo que ela faz, porque ela era além dela ser uma mulher muito bonita, extremamente vaidosa, fizeram até música em homenagem a ela. Então, uma curiosidade que eu fiquei sabendo sobre ela, que em 2008, se eu me recordo, descobriram uma cratera homenageada com o nome Tarsila do Amaral. Vê se pode, que bizarro é esse, né? Então, assim, e Tarsila do Amaral, ela
ela acabou envelhecendo sozinha por conta de constantes dores que ela sentia nas costas, na coluna. Ela foi submetida a uma cirurgia e por um erro médico ela acabou ficando paraplégica numa cadeira de rodas até morrer, né? E ela nasceu numa fazenda de café, num lugarzinho chamado Capivari, no interior de São Paulo, e fez parte da Semana de Arte Moderna, como já falei, né? Que foi um grande evento. Em 1970, a artista realizou em São Paulo e Rio de Janeiro exposições sobre seus 50 anos de carreira. Tarsila, 50 anos de pintura, faleceu em São Paulo no dia 17 de janeiro de 1973. Então ela já envelheceu. Nesse período que ela ficou na cadeira de roda paraplégica, teve uma queda na bolsa de valores e a família acabou perdendo todos os bens que tinha recebido de herança do seu avô. Então, Tarsila, para sobreviver, ela teve que vender alguns quadros do seu acervo pessoal. E ela chegou a conhecer Chico Xavier, se aproximou muito do espiritismo. Então, ela vendia as obras, além de sobreviver através do dinheiro, ela também doava para instituições de caridade. Então, nós vimos que era uma mulher que mesmo na sua velhice ela não parava, ela estava em constante movimento, sempre querendo se esforçar, né? Sempre se esforçando e dando o melhor que ela podia, né? Assim, é muito interessante a vida de Tarsila do Amaral. As suas obras são de uma beleza raríssima, principalmente na fase antropofágica e na fase social. Ela botou para fora todas as cores que nas academias de belas artes impediam dela usar, aquelas cores bastante fortes. Então, nessas obras que a gente vai ver aqui, ela usa bastante cores quentes, né? Ela faz uma mistura e expõe todos os seus sentimentos de alegria, de vida que ela realmente tinha dentro dela, né? Então, Tarsila, é muito interessante a vida dessa pintora. Admiro muitíssimo a sua força de vontade, que mesmo numa cadeira de roda ela persistia em pintar, ela persistia em viver, mesmo entrando numa profunda depressão, mas mesmo assim ela conseguiu se levantar, se reerguer e venceu, né, essa doença. Bom, gente, essa aqui é só um pouquinho do que eu posso falar sobre Tarsila do Amaral. E vou mostrar agora algumas telas dela, separando por fases. E vocês vão ver como é a diferença de uma fase para a outra, certo? E essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Nos veremos no próximo vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês.